Fundo de ações Small Caps. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero te contar sobre um fundo mais específico de ações, que são os fundos de ações Small Caps. Mas antes de a gente continuar, se você não ainda é inscrito aqui no canal, aproveita para clicar aqui embaixo e se inscrever nele. E se você gostar desse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar, afinal a gente sabe que investimento em conhecimento nunca é demais. Bom, mas voltando para o assunto, quando a gente fala de small caps, só para que você possa entender o que é uma small caps, são empresas que tenham entre 3 e 10 bilhões de reais na bolsa. Ou seja, que o valor de mercado dessa empresa seja entre 3 e 10 bilhões. Também existe uma categoria abaixo dessa, que são as microcaps, que são abaixo de 3 bilhões de reais. A grande situação quando a gente fala de fundos de ações que investem em small ou mid caps, aí, que são um pouco maior do que 10 bilhões de reais, nós estamos falando de algum tipo de ação que não está nos principais radares, né, dos principais fundos, das principais instituições financeiras. Por quê? Porque se a gente olhar para o mundo hoje de ações que existem na Bolsa, nós estamos falando um pouco mais de 500 ações que existem, um pouco mais de 600 ações que existem hoje no universo da Bovespa. Então, se você pegar hoje uma grande instituição financeira, ela não é capaz de olhar no detalhe para cada uma dessas 600 empresas e conseguir entender quais são as boas e quais são as ruins. Então, o que o mercado financeiro normalmente faz é dividir as ações em categoria pelo valor de mercado. Então, você tem as blue chips, que são as mais conhecidas, como Petro, Vale, Itaú, etc. Você tem as mid caps, que estão aí no intermediário entre as small caps e as blue chips. E aí você tem as blue chips e micro caps, que são as empresas aí de menor valor de mercado. Qual que é a grande situação de se investir em small caps, em fundos de ações de small caps? Quando a gente fala de small caps, nós temos aí basicamente um potencial de valorização e também de risco um pouco maior do que investir em ações blue chips como Petro, Vale, Itaú, Cielo, etc. Por que isso? Porque como essas empresas não estão no radar das principais instituições financeiras, é possível de encontrar boas oportunidades, ou seja, de empresas estáveis, que tenham um crescimento sólido e que sejam ainda pequenas em valor de mercado. Por quê? Porque não está no radar dos grandes investidores olhar para essas ações. Então, esse tipo de fundo de ação, quando você tem aí especialistas, analistas específicos para empresas de pequeno porte, que vai olhar os fundamentos dessa empresa e olhar, poxa, espera aí, tem uma empresa aqui que apesar dela não ser grande, ela tem um crescimento super interessante, ela acaba fazendo aí um bom trabalho, né, de gestão da empresa, então, poxa, no longo prazo ela tende a se valorizar. E é isso que os fundos de small caps fazem constantemente, ou seja, eles têm equipes específicas para procurar boas ações em empresas que não têm um valor de mercado tão grande ainda. Então, basicamente, esse é o potencial que você tem. Enquanto a gente vê aí num bom ano aí de ações, um fundo aí de blue chips, então, que investem nas grandes empresas, subir 30%, 40% no ano, um fundo de small caps às vezes pode chegar a muito mais do que isso, 60%, 70% em um único ano. E se você pegar ainda fundos de small caps que investem em micro caps, ou seja, ações aí de empresas abaixo de 3 bilhões de reais, ou seja, empresas realmente pequenas, pode ter um potencial de valorização às vezes até maior que 3 dígitos. Então, basicamente, são 3 dígitos mais do que 100%. Então, basicamente, a gente tem esse potencial de retorno muito maior. Mas, em compensação, a gente tem um risco também maior. Esse tipo de empresa normalmente não tem muita liquidez no mercado, ou seja, como ela não é muito negociada, ela também é difícil de um gestor ter grandes posições para entrar e sair dessas empresas. Então, para quem faz o investimento em small caps, precisa pensar em longuíssimo prazo. E quando eu falo longuíssimo prazo, a gente está falando de pelo menos 5 anos para frente para você realmente ver bons resultados. Outra coisa super interessante é que um fundo de ações de small caps ele tem uma baixa correlação com o Ibovespa.
Ou seja, ele não tem ali, ele não é tão ligado ao Ibovespa, onde tem as principais ações da bolsa, como Petrobras, Itaú, Vale, etc. Então, ele serve até mesmo como uma forma de diversificação dos seus investimentos para buscar boas oportunidades. No contexto aí de ações que eu estou te dizendo. Outra coisa super importante é que você vai aproveitar de uma equipe de análise realmente interessante que sabe o que está fazendo para procurar o que os grandes investidores não procuram. Por quê? Porque não dá para eles olharem o mercado como um todo. Então, investir num fundo de ações de small caps é vantajoso pela seguinte situação: você vai aproveitar oportunidades que não são olhadas por todo mundo. Essa talvez seja a principal vantagem de se investir num fundo de small caps. E a desvantagem é o risco de liquidez. Agora, outra coisa super importante é que, ao invés de você ter que procurar saber quais são as principais ações, se vale a pena ou se não vale, o que muda constantemente nessa empresa, e basicamente você está delegando dentro de um fundo de ações para alguém, para um profissional, para um gestor profissional e para uma equipe fazer as escolhas por você em troca de uma taxa de administração. Então, basicamente, você vai aproveitar uma grande oportunidade com uma equipe profissional e deixa aí de ter que fazer você mesmo as escolhas. Então, basicamente, quando a gente vai procurar um fundo de small caps, é encontrar gestores que entregam retorno constantemente ao longo do tempo. Isso é o mais importante a se fazer quando a gente vai fazer a compra e a aplicação em um fundo de ações de small caps. A tributação dele é exatamente igual a de um fundo de ações, ou seja, 15% independente do prazo, e basicamente é isso que você tem que saber quando fala de um fundo de ações de small caps. É que você vai ter um bom retorno, claro, com um pouco mais de risco do que um fundo de ação comum, mas se você estiver investindo para o longo prazo, ele pode ser sim uma grande alternativa e uma grande forma de diversificar os seus investimentos de renda variável. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar ele, afinal, conhecimento nunca é demais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, porque assim é um bom termômetro para a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e, como já sabem, espero vocês no próximo vídeo.